A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar de música instrumental e do violão de 7 cordas na história da música popular brasileira, com o violonista, compositor, arranjador e produtor musical goiano, Rogério Caetano. Ele está lançando um álbum solo com temas autorais, depois de produzir 10 trabalhos com parceiros. Um papo sobre as técnicas e estilo desse instrumento e seus grandes intérpretes. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje a gente vai receber com muito prazer Rogério Caetano, violonista, compositor, arranjador e produtor musical, e está lançando o disco solo, músicas autorais no violão de 7 cordas de aço. Então é um prazerzaço receber, aço, prazerzaço, né? Eu tive que fazer essa rima pobre, né? Que vai fazer. Com o Rogério Caetano, recebendo o Rogério Caetano aqui no YouTube da TVT e na Rádio Brasil Atual. Um grande prazer recebê-lo, Rogério. Vamos falar muito de 7 cordas, desse seu trabalho. Você tem mais de 10 discos lançados, né? E esse é o 11º, mas tem uma característica especial: obras autorais e violão de 7 cordas, só você acompanhando você mesmo, entendeu? E é isso que é muito legal. Exatamente. Só para levar num clima bom. Convite. Que é isso. Mas antes da gente começar a contar da sua história lá, desde Goiânia, passando pela Brasília e estando no Rio de Janeiro, onde você está agora, eu queria que você fizesse um relato para nós, uma reflexão sobre esse momento, né? Os músicos que pararam com a pandemia em março do ano passado, nós estamos aí, vamos completar talvez um ano, né? Dizem que vai ter carnaval o ano que vem, né? Mas já tem alguma previsão de shows ao vivo em dezembro, agora o mês que vem também em novembro e tal, né? Mas aí tudo meio assim complicado nos protocolos e tal. E eu queria um relato seu, que muitos músicos sofreram muito, né, com essa pandemia. Tem um caso bem triste, você sabe quem é, mas eu não vou dizer o nome, que é muito chato, que ele pegou o violão dele e botou como rifa, né? Porque estava sem condições de sobreviver e pegou o violão, e ainda bem os amigos que participaram devolveram o violão para ele quando foi feita, para ele não perder o instrumento de trabalho. Então, veja a situação que muitos violonistas, músicos passaram desde março do ano passado. Então, quero ouvir o seu relato sobre esse momento, do ponto de vista profissional, pessoal, se você quiser comentar também, fique à vontade. Como é que está sendo para você? Colibri, isso para mim está sendo difícil, né? Um momento complicado, não só para mim, mas para todo mundo. E eu até me considero um cara assim que eu tive uma sorte de, em 2019, antes da pandemia, eu fiz um curso online, né? E deixei ele quietinho lá, porque eu não tinha tempo para me dedicar especificamente, integralmente ao curso online, né? Eu viajava quase todo final de semana, muita gravação, muito show, muita coisa, agenda cheia, então eu não tinha tempo nem disponibilidade para focar no curso online. Mas assim que começou a pandemia, eu rapidamente percebi que ele seria uma válvula ali de escape para eu poder me safar nesses períodos, porque logo eu percebi que a gente ia ficar um tempo sem poder tocar. Eu, em 2020, não toquei praticamente, uma gravação ou outra, seguindo o protocolo, sempre com testes, né? Eu fiz gravação com o Xande de Pilares, com o Caetano, com o Martim da Vila, com a Tia Surica, com o Diogo Nogueira, mas sempre com testes, né? E todos os protocolos de segurança. E esse ano, né, eu continuei com o curso online, fiz um novo curso online, lancei, e também esse ano participei de um projeto chamado Quadrilátero, no CCBB. Então rolaram 4 shows presenciais, mas com a ocupação de 30% dos teatros, né? Aconteceram esses shows no CCBB do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, né? A formação era o Léo Gandelman,
João Camareiro, eu, Henrique Cases e o Luiz Barcelos. E o Marcos Tadeu na percussão, né? E continuo gravando, né? E também tenho feito muitas coisas, Colibri. Eu me organizei, né? E preparei um equipamento para eu poder gravar de casa, né? Uma coisa que eu tenho feito bastante também. E te salvou, então, os cursos online que você começou a fazer, essa técnica acabou desenvolvendo e aproveitou esse momento de pandemia para dar os cursos, né? E você você também tem um método de violão de sete também, não tem? E é isso que você mostrava nas lives, nos cursos? Era isso ou era só violão básico? Como é que era? Não, na realidade, o método, né, é uma parceria minha com o Marco Pereira. Na realidade, o Marco teve a ideia da gente fazer esse método e me convidou. E a gente estabeleceu uma parceria muito feliz, na minha opinião, né? Eu entrei com a parte minha de conhecimento prático do instrumento, muitos anos tocando, né, o violão de sete cordas, e o Marco com toda a experiência dele acadêmica e de didática, né? O Marco é mestre, professor da UFRJ, então ele organizou toda essa parte de texto, a didática do método. A gente estabeleceu um índice e fizemos um método. O método se chama Sete Cordas, Técnica e Estilo. Inclusive, o ano passado, 2020, ele completou 10 anos, né, de lançamento. A gente lançou esse método em 2010. Mas o curso online é exatamente, Colibri, depois que a gente fez esse método, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, né, ministrando workshops, e fora também do Brasil. E eu cheguei à conclusão que o método ele necessitaria de uma introdução, né, de uma parte ali mais básica para as pessoas poderem entender e chegar no método assim mais completo, mais seria um primeiro estágio, né? Um primeiro estágio para depois chegar no método, entendi. Para depois chegar no método. Então, esses cursos que eu fiz são dois, né? São as primeiras frases e o outro curso se chama Condução dos Baixos Mais Levadas. Então, esses cursos são exatamente essa parte básica, inicial, que as pessoas precisam ter acesso para chegar ao método e compreender de uma forma melhor. É isso. Quer dizer, uma introdução ao método, digamos assim. Exatamente, é isso aí. Do ponto de vista de idade. Se o Marco Pereira tivesse aqui, ele falou, olha, é a introdução do método, depois você entra no método. Porque o método já pressupõe já um certo adiantamento, né? Uma certa noção básica do violão. Cara, você não vai explicar para o cara como afina o violão, né? Por exemplo. Então, exatamente. No início do método, até o Marco já diz, né, que é necessário um certo conhecimento de harmonia, da técnica do violão e tal. Mas, assim, eu acho que é uma contribuição importante assim, para esse instrumento, né, porque é necessário, né, que a gente consiga, né, sistematizar essa linguagem para que as pessoas consigam ter mais acesso e que levem esse conhecimento, essa cultura do violão de sete cordas, né, de aço ou de nylon, solista ou acompanhador para frente, aí, que é uma cultura brasileira tão bonita e tão rica, né? Claro, riquíssima, né? Que é a base da música brasileira, a qualidade e tal. E aí o pessoal acompanhou, ele já está disponível, por exemplo, se eu quiser assistir daqui a pouco, depois dessa entrevista, eu quero lá aprender um pouquinho das noções básicas, introdutórias aí do violão, está lá disponível? Está tudo lá, disponível na plataforma Hotmart. É só acessar essa plataforma e procurar por Escola de Violão Rogério Caetano. Lá, nessa plataforma, as pessoas vão encontrar esses dois cursos online. Se eu botar lá no Google Escola de Violão Rogério Caetano, eu acho também. Acha, tranquilamente. Tranquilo. Tá. Legal, pronto. Já estamos divulgando aqui o primeiro projeto online que você fez, e teve boa repercussão, porque eu percebi também nessa época de pandemia, muita gente estava aproveitando, entre aspas, os que podiam aproveitar, né? A turma que pôde fazer o isolamento, a se dedicar a coisas que gostariam de fazer e não tinham tempo para isso. Por exemplo, estudar melhor o instrumento que já domina ou começa a estudar uma língua, ou pegar um livro e tal, né? A gente, né, organizar os arquivos, cada um tentando fazer alguma coisa nesse momento. Deixando claro, os que podiam fazer o isolamento, né? Porque não eram todos, né? Nós somos privilegiados aí, não resta dúvida, né, quanto a isso. Então, muita gente se dedicando a essas outras tarefas, né, em casa. Então, eu acho que por isso que eu vi, inclusive, tutoriais, viu, Rogério, muito interessantes, de músicos explicando o processo criativo, né? Que existe uma curiosidade muito grande, toda vez que eu trago aqui os artistas todos, né? Só
desde março a gente tem mais de 370 entrevistas, e todo mundo, quando eu fazia no ao vivo lá, na Hora do Rango, no estúdio, as perguntas pela internet, sempre queriam saber, por curiosidade, como era o processo criativo, se o cara fazia a letra, a música antes, ou pensava a melodia, depois ia buscar a harmonia no instrumento que ele conhecesse. É uma curiosidade muito grande. E muitos músicos, compositores, resolveram fazer isso na internet também, nesse período. Um deles é o próprio João Bosco, né? Querido João Bosco, está fazendo uma série de tutoriais explicando, né, o jeito dele tocar, ou dele compor aquele violão maluco que ele faz. Maravilha. Lá, né? Não é? E aí eu entrevistei o João Bosco, eu falei, João, por isso que eu não consigo tocar só música, né? Porque você afina, ele faz afinações como se fosse, né? Mentira, né? Mas eu falei, por isso que eu não consigo tocar suas músicas, afinações completamente loucas. Aí ele abriu, né? Nesses tutoriais, explicou para as pessoas que estão vendo as várias afinações que ele fazia, muito loucas afinações, não é uma afinação tradicional, né? Com as cordas mais soltas, uma coisa que ele inventou, né? E aí foi muito curioso. E muitos outros artistas, o seu parceiro Hamilton de Holanda também, fazendo apresentações, eu fiz essa música assim, assada e tal. E para nós que gostamos de música, foi muito bom, né? De poder ter esse acesso, o artista, de repente, contando histórias das canções, métodos do instrumento e tal. Foi muito, muito legal mesmo isso, né? Mas sempre deixando claro que a gente... Eu acho que a gente conseguiu uma aproximação também com a maior quantidade de pessoas, né? Que, por exemplo, eu nesse lance do método, do curso online, em 2020 eu fazia uma live todas as terças-feiras, né? Então tinha bastante gente. Eu sempre escolhi uma música para trabalhar por terça-feira, e aí mostrava devagarzinho as baixarias, o caminho da harmonia, as possibilidades e tal. Então e as pessoas foram gostando, né? Foram curtindo e foram entrando cada vez mais lá no curso online e assim, acho que foi uma troca de ideias e de informação muito produtiva, tanto para mim quanto para as pessoas, né? Com que eu tive a oportunidade de dividir, né, esse conhecimento e tal. Muito legal poder fazer isso. Mas também tem que entender que nesse momento da pandemia você também precisa gerar uma receita, né? Então, esse curso, o cara tinha uma contribuição para quem quisesse acompanhar, sim, com claro. certeza. Senão não dá, né, Rogério? Vamos falar. Vai fazer de graça, não dá. Ninguém é de ferro, né? Não é? Tem que ajudar, né? E do ponto de vista pessoal, como é que você encarou aí esse tempo todo? Eu contei a história do violonista que teve que colocar em leilão o violão dele, depois resgatou. Como é que você viu todos os músicos? Você pôde fazer show, o curso online, você está lançando um disco, portanto não ficou parado, ficou trabalhando e tal. Como é que você vê essa situação dos músicos brasileiros e do ponto de vista pessoal também, que você teve que resolver, do ponto de vista de saúde, ajudar a família, porque a saúde é primeiro, né? Sempre, né? Sim, com certeza. Então, eu também tive alguns problemas, né, com familiares, né, por conta do Covid, enfim. Aí minha esposa teve que ir para Brasília para cuidar dos pais dela, né, dela, dos meus sogros. Eu fiquei aqui com as minhas filhas, sozinho. Depois as meninas foram e eu fiquei aqui sozinho. Aí tive que me virar aqui, porque já estava rolando algumas gravações e tal. Então, assim, foi um momento muito, realmente, assim, complicado, né, difícil. Mas eu, assim, com relação à parte profissional, né, e de conseguir me manter, eu só tenho a agradecer, né, porque eu conheço amigos, assim, por exemplo, que viviam de tocar na noite, né, e esses realmente ficaram muito, assim, na mão, completamente, né, porque não tinham o que fazer, né. Então, uma situação muito complicada, né. Rolaram até umas lives aqui, que eu fiz rola aqui no Rio de Janeiro um movimento muito legal que se chama Choro na Rua. Sim. Que a gente toca na rua e cara, você precisa ver que legal que é. A gente estava fazendo em Niterói e fazia também na Praça Santos Dumont, na Gávea. Irmão, tinha vezes que dava assim 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, assim, na praça lotada, entendeu? E era um maior barato e de repente
a pandemia cortou essa onda e esses músicos que tinham, né, esse trabalho assim como a principal fonte de renda ficaram na mão, né? Depois rolaram algumas lives que a gente pôde trabalhar, conseguimos ali nos capitalizar um pouquinho, ajudou, mas agora já a galera já está precisando mais uma vez, né, de ajuda, de trabalhar, enfim. Eu tenho fé assim que com a vacinação em massa, em breve a gente possa ir voltando aos poucos, né, à normalidade, entre aspas, né? Enfim, eu mesmo ontem tomei a segunda dose e deu uma alegria, uma felicidade, né? Claro. E deixo aqui a mensagem para que as pessoas se vacinem, né, para que a gente possa atravessar isso de uma forma mais rápida possível, mais breve possível, né? E o movimento do choro no Rio é muito importante, né? Tem a escola móvel lá, né? Como chama? A escola portátil de portátil, música. móvel, eu sempre falo errado, é portátil. A escola portátil. É muito legal, tem a Casa do Choro, tem um choro na rua, né? Tem algumas feiras aqui que tem choro, então tem lá a Praça São Salvador, que no domingo tinha um choro. São Salvador, então, exatamente. Pois é. Exatamente, maravilha. E na Gávea, o que eu te contei, o Pedro Miranda, que é o homem dos eventos da Gávea, tal, que ele agita o choro e agita o samba lá também. E ele estava preocupado samba, também, né, com essa coisa, forró, né? Lá na Gávea Mas aos poucos eu acho que coisa. vocês vão retomando, né? Com muito cuidado, né? Retomam isso aí. Com certeza. A gente, claro que não acabou a pandemia, a gente tem que manter os cuidados, né? E fazer a nossa parte, mas vamos com fé aí em Deus que em breve começa a voltar aos pouquinhos. Isso aí. Você então teve que o sogro, a sogra em Brasília teve que agitar lá, a sua mulher, os seus filhos também. Você ficou um pouco isolado, mas nenhum caso grave na família. Não teve nenhum. A minha sogra precisou se internar, mas ela rapidamente saiu. Acho que ela ficou uma semana, mas assim não teve nada assim de mais grave, né? Ficou bem, já se recuperou, graças a Deus, tudo bem. Certo. Vamos falar agora do disco, né? Porque senão a gente fica nesse assunto meio triste, né? Tem que falar das coisas lindas aí que você fez nesse período todo. Você gravou tudo durante a pandemia? Foi o ano passado, esse ano? Como é que foi as gravações? Foi o seguinte, na realidade, nesse período da pandemia, eu lancei 3 discos, né? Um deles é um disco que foi gravado há 20 anos atrás, né? 20 anos de 2020, que é um disco gravado com o Hamilton de Holanda, o Daniel Santiago, ao vivo, no ano 2000. A gente gravou esse disco e ele ficou na gaveta. Chama Brasil ao vivo, é isso? Brasil ao vivo, exatamente. Hamilton de Holanda, Daniel Santiago, você ao vivo em Brasília, abril de 2000, né? Isso, exatamente. Esse disco a gente gravou e ele ficou na gaveta, ficou engavetado, a gente nunca tinha lançado. Tinha lançado um disco, na época, a gente mostrou para o produtor, que era o Paulinho Albuquerque, e ele falou, poxa, bicho, esse disco tá legal e tal, muito bom, mas, pô, vamos gravar em estúdio, que eu acho que hoje em dia o estúdio está funcionando melhor, os discos gravados no estúdio. E aí esse disco ficou engavetado, e a gente gravou um disco em 2001, no estúdio, né? E o que acontece? Esse disco, a gente chegou a finalizar ele completamente, né? Masterizou, fez capa, tudo. E ele ficou engavetadinho. Aí passaram 10 anos, eu falei, pô, vamos lançar nos 10 anos? Aí não lançamos. Eu falei, bicho, aí ficou cada um com a sua carreira, com a sua vida, né? Aí o ano passado eu botei uma pilha. Eu falei, Hamilton, Daniel, chegou a hora, bicho, 20 anos, vamos lançar, bicho. Muito tempo ficar inédito esse material, não dá, né? Não tem porquê a gente guardar isso pra gente, né? Se tá tão legal, tá tão bonito. Enfim, mas esse não precisou ser gravado. Agora, os discos que eu gravei antes da pandemia. Na realidade, esse disco solo meu, eu lancei ele agora, mas ele foi gravado em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Porque esse disco, antes de começar a pandemia. E foi por um acaso, Colibri, porque o que acontece? Esse disco, na realidade, ele é fruto do meu produto final de um mestrado profissional, que eu fiz na Universidade UFRJ, né, no ProMus, que é o mestrado profissional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse projeto, eu fiz a prova, passei, o projeto foi aprovado e comecei a fazer o mestrado. Eu entrei em 2018, cursei 2019 e 2020. No final de 2020,
eu defendi, né, e gravei em janeiro de 2020, mas por um triz eu não gravo em janeiro, porque quase que eu tinha uma viagem para fazer na Europa, inclusive já com essas músicas solo e workshops e tal. Aí fiz show em Paris, fiz shows na Holanda, na França e na Holanda, né? E eu ia gravar em abril, só que aí eu entrei em contato com o estúdio, eles falaram, ó, vagou uma semana aqui em janeiro, você não quer gravar logo? Aí foi o que me salvou, porque aproveitar. Eu precisava ter os vídeos, né, a gravação, para eu poder fazer meu trabalho final da universidade, né? E o outro disco, né, que eu lancei em 2020 é o disco Hindu com Cristóvão Bastos, que foi gravado também. Esse você falou que está indicado aí, né? Está indicado ao Grammy, Grammy Latino, melhor disco instrumental. A gente está feliz da vida aí com essa indicação. E esse disco ele foi gravado em fevereiro de 2020. Então, assim, a gente gravou e começou a pandemia. Na verdade, você gravou um pouquinho antes da pandemia, você gravou o seu solo e a parceria com o Cristóvão, exatamente. O Cristóvão foi lançado em julho de 2020, o Brasília Brasil em setembro de 2020, e o solo agora foi lançado em setembro agora de 2021, né? Mas já estava gravado desde janeiro de 2020. Beleza. E você, na sua discografia, são um total, então, de quantos discos? São 10 discos? O solo é 11º? O solo é o 11º. Isso. Então, vamos começar a ouvir um pouquinho o solo. Daqui a pouco você vai falar dos 7 cordas, que é uma história linda, de todas as suas influências também, né? Musicais, como você falou, Dino 7 cordas, Rafael Rabelo, e os grandes compositores que você se inspira, Heitor Villa-Lobos, Radamés Inátala, enfim, toda essa turma tão grandiosa da música brasileira. Vamos ouvir, então, Valsa do Tempo, na sequência, Choro Bruto. Fala um pouquinho dessas duas canções, por favor. Maravilha. A Valsa do Tempo foi uma composição que eu fiz na ocasião que eu completei 40 anos, né? Por isso esse nome. Foi outro dia. Foi outro dia. Eu acabei de completar 44, né? Sim, então. Já há um tempinho, né? Mas foi isso, essa música. E o Choro Bruto, na realidade, eu dei esse nome porque eu gravei um disco hindu com Yamandu e eu compus uma música para a gente gravar nesse disco nosso que chamava Choro Bagual. E eu tenho um tio meu lá de Goiás, né, o tio Firmino, que é uma figuraça assim, ele chegou para mim, Rogério, esse negócio de choro bagual é coisa de gaúcho, você tem que fazer um para nós aqui, choro bruto, igual os goianos. Lá eles falam bagual, e em Goiás fala bruto, né? Aí eu fiz esse choro bruto em homenagem a essa expressão lá de Goiás, e esse choro ele tem a influência forte assim do Radamés Inátala e na segunda parte do Rafael Rabelo, né? Os acordes que o Rafael fazia no agudo. E aí eu faço mais ou menos com essa intenção, assim, né? Legal. Então vamos ouvir Valsa do Tempo, na sequência Choro Bruto, as duas canções do Rogério Caetano, desse disco que ele está lançando agora, chamado Solo. Roda! Maravilha!
Estamos de volta com o Rogério Caetano. Rogério Caetano, violonista, Oba! compositor, arranjador, produtor musical, está lançando o Solo, o disco dele, 11º da discografia, né? Já organizamos aqui o 11º, está lançando esse trabalho dele novo, vai contar um pouquinho também da história do próprio Rogério Caetano, que nasceu em Goiânia, né? É isso? Nasceu em Goiânia, Isso. depois passou por Brasília por um tempo, depois está no Rio de Janeiro, há 17 anos no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo. Isso. Então, conta Exatamente. a história aí. Você deve ter começado a tocar violão desde garotinho, né? Certamente, porque você é um apaixonado pelo instrumento. Mas parece que o primeiro não foi violão, foi cavaquinho, é isso? Não, o primeiro instrumento foi o cavaquinho. Foi. Na é o violãozinho, realidade, é o violãozinho possível, com 5, 6 anos, né? É o violãozinho possível. Exatamente. Então, quando eu tinha 6 anos, eu comecei a mexer num violão que meu pai tinha. Meu pai gostava de violão e gostava de tocar, tocava um pouquinho. E ele tinha um Digiojo daqueles antigos em casa. E eu comecei a... Meu pai era um colecionador de discos, um cara que amava música, né? Então ele tinha um acervo muito grande de música, as coisas do Nelson Gonçalves, os discos do Reginaldo Canhoto, né? As coisas todas que o Reginaldo Canhoto acompanhava, ele tinha nos discos do Trio Nordestino, Silvio Caldas, Orlando Silva, enfim, ele tinha uma série de coisas lá e eu fui ouvindo, né, e fui querendo tirar as coisas de ouvido. Ele adorava também Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, e aí o violão ficava grande para mim. Eu tinha 6 anos de idade. Ele falou: o papai vai te dar um violãozinho, como você falou. Aí ele me deu um cavaquinho. E aí eu comecei a tocar. Com 7 anos eu já tinha um repertório assim, que eu comecei a imitar, né, as coisas do Jacó, o que cabia no cavaquinho, eu solava, e principalmente o Valdir Azevedo, que era a maior referência nesse momento, né, ali da infância, né, tocava as coisas dele. E comecei a tocar, e tocando cavaquinho, depois comecei a aprender o centro, me apaixonei por essa parte mais de harmonia, né, de acompanhamento e tal. E com 11 para 12 anos ali, eu passei direto para o violão de 7 cordas de aço. Foi quando eu ouvi aquele mesmo? disco passou... Violão de 6 você não chegou a tocar? Chegou a tocar? Não toquei, nunca toquei violão de 6, nunca. Só o de 7. E aí, quando eu ouvi aquele disco da Elisete Cardoso, com o Jacó do Bandolim, o Zimbo Trio, e o Conjunto Época de Ouro. E ali gravado no Museu de Imagem do Som, é um clássico esse disco. Não, foi gravado no Teatro João Caetano. Sim, mas o selo era do Museu de Imagem do Som, que eu lembro. Isso, o selo da Imagem do Som, exatamente. Foi gravado pela equipe do Museu de... Na época tinha uma equipe que gravava o show ao vivo no Teatro João Caetano. Tem o famoso solo do Jacó do Barracão, Barracão, né? De Zinco, exatamente. Né? Nossa, esse disco é antológico, né? E quando eu ouvi esse som, eu me apaixonei, né? Parece que deu um clique, assim, instalou, né? Ligou um interruptor e eu comecei a... Tudo que era música que eu ouvia, eu comecei a perceber o violão de 7 cordas e me apaixonei mesmo, assim, de uma forma visceral pelo instrumento, e aí mergulhei, né? Comecei a... Tudo que tinha o Dino, eu falava para o meu pai: pai, quando tiver esse cara aqui, só pode comprar. Aí se eu compro, ele ia muito. Olha a ficha técnica, tá sido Dino 7 cordas, pode comprar. Aí ele comprava. E aí, posteriormente, eu conheci o Valdir Silva, né? Minha mãe gostava muito de samba, e eu comecei a ouvir aqueles discos do Roberto Ribeiro, comecei a perceber que tinha um 7 cordas também, que era diferente, fui ouvir, era o Valdir Silva. Aí eu falei: pai, quando tiver Dino ou Valdir Silva, eu só compro. E depois eu percebi que tinha o Rafael Rabelo, né? Aí meu pai: Rogério, eu comprei um disco aqui para você, tá escrito aqui, Rafael 7 cordas. Aí o Rafael solando, né? Aí eu fiquei maluco. E aí fui fazendo o mesmo processo que eu fiz com o Dino, né? De tirar as gravações, fui fazendo a mesma coisa com o trabalho do Rafael. Mas é muito louco saber que você nem passou pelo 6, você já foi direto no 7, né? Direto para o 7. E sempre toquei o 7 cordas de aço, né? A minha verdade sempre foi essa. Cheguei a tocar o de nylon, mas a minha paixão é o aço, não tem jeito. E com aço não é duro, né? Porque não há unha que resista. Então você toca com dedeira. Toco com dedeira, Né? Ele tem que ter dedeira.
Senão não aguenta, não há unha que resista as 7 cordas no aço, né? Não é brincadeira. É E aí muito você tenso, né? ouvindo, porque também tem não é só, que a gente tem sempre a referência, não, 7 cordas no choro, que é importante, claro, é muito importante no choro, mas se a gente vê os discos, como você falou, seu pai comprando para você, direto com a ficha técnica, você olha nos discos de Clara Nunes, de Bete Carvalho, que tem o samba, você vai ver lá os 7 cordas, tá lá o Dinão quase sempre, né? Depois veio o Rafael Sim, também tocando, e sim, são claro. caras que dão, né, uma levada para o samba muito característica, né? Nossa. Que a gente chamava no choro lá para trás a baixaria, né? Que falou, olha, o cara faz a Sim, baixaria, que é mais ou menos o exatamente. baixo, mas não é o baixo só, é o baixo e o acompanhamento, né? Exatamente. Isso Exatamente, aí. que é mais Maravilha. difícil, né? Porque é só essa levada. Então, muito importante também na música brasileira, por muito tempo eram os músicos de estúdio, né? E quase sempre tinha o Dinão e outros grandes mestres do violão de sete Sim, para acompanhar os sambistas, os chorões, a música brasileira passava, né? E sim, eram caras que trabalhavam muito no estúdio também, né? Além do Dinão, quem sim. mais? Você citou alguns que faziam muito estúdio. Quem mais no Rio aqui? No Rio de Ó, o Janeiro? Valdir Silva, Valdir Silva, né? Gravava muito. O Rafael Rabelo, né? também. Gravava muito também. O irmão do Valdir, o Walter, também chegou a gravar coisas muito boas. Enfim, esse lance da ficha técnica virou um sonho meu, né? De um dia ver meu nome ali nas fichas técnicas, né? Eu consegui realizar, né? No período que depois eu já comecei a tocar o violão de 7 cordas, e aí já com uns 14, 15 anos eu comecei a ir muito para Brasília, Ah, por tá. causa do Clube do Choro, né? Porque eu tive uma sorte grande, Colibri, que é o seguinte: quando eu estava em Goiânia, nesse período que eu era criança e meu pai me arrumava as gravações para eu tirar de ouvido, lá em Goiânia tinha um Clube do Choro em atividade, Legal, sabe? importante. Com um formato muito parecido com essas escolas que existem hoje, né? A de São Paulo, a própria EPM, a, a Escola de Choro Rafael Rabelo, em Brasília. Né? Tinha um encontro com a criançada, para a criançada tocar com os mais experientes, né? Às quintas-feiras, e os sábados tinham as apresentações, e tinha uma aula de teoria, enfim, eu ia para essa escola de música assim, umas 3 vezes, 4 vezes por semana, e foi muito importante eu ter essa convivência com essa música desde a infância, né? Claro. E comecei a ter contato com o repertório, e para mim isso é de uma importância assim muito grande na minha carreira e na minha formação como músico. E aí você E vai para de... Brasília, que momento você vai para Brasília? Você já está Pois com é, quantos aí anos? exatamente, quando esse Clube do Choro de Goiânia entrou em inatividade, Uhum. o de Brasília voltou a funcionar, porque o de Brasília estava inativo nesse período e voltou a funcionar ali em 96, 97, foi logo que eu me mudei para Brasília. Eu falei, ó, pai, eu quero mudar para Brasília e tal. Ele falou, ó, mas para você mudar para lá, você tem que passar na universidade e tal, não sei o quê, aquele jeitão bem tradicional, né? Ele, Claro. ó, então tá. Eu falei, não, pai, eu vou estudar. Aí passei lá para composição na Universidade de Música, né, no UNB. O Hamilton já fazia esse curso lá, ele falou, vem para cá, Rogério, e tal. Aí a gente ficou junto lá na UNB. E aí eu fui para lá definitivamente em 97, mas eu já ia para Brasília bastante, assim, desde 94, 95. E eu vivi lá quase uns 10 anos. Eu me mudei de Brasília só quando eu me casei com a minha esposa e me mudei para o Rio, que foi em 2004. Uhum. Mas eu já vinha para o Rio a trabalho desde 98, né? Foi a primeira vez que eu gravei. Aliás, que a primeira pessoa que me convidou para gravar aqui no Rio foi o Luiz Felipe, que você Felipe já Sete Cordas, citou né? anteriormente, que foi aquele filme do Noel Rosa, né, que tem a gravação do Wilson das Neves e tem um 7 cordas, o 7 cordas que está acompanhando o Wilson das Neves na música O Último Desejo Sou Eu. Já Né? fazendo uma performance no cinema. Isso, exatamente. Aí depois Aí eu você ficou comecei... galã, ninguém aguentou mais você ficou aí no... Não, aí eu começava, sempre ficava vindo de Brasília para o Rio, né? E quando eu estava lá em Brasília, as pessoas que vinham do Rio já começavam a me chamar. Eu tocava muito numa casa que era o Feitiço Mineiro, que tinha um shows de samba, que aí eu tive a oportunidade de acompanhar o Seu Bonarco,
Nelson Sargento, Wilson Moreira, né, o Noca da Portela, o Nelson Rufino, e um monte de... o Elton Medeiros, Wilson das Neves. Eu tive a oportunidade de tocar com grandes nomes do samba nessa casa e no Clube do Choro, né, que virou uma segunda casa minha também. Era um espaço que tinha... a gente tinha aqui em São Paulo, a gente olhava com muita inveja aí para o Brasília, porque tinha patrocínios, tinha sede própria, organizada. Tinha, e tal, né? exatamente. Era foi muito legal. E ali em Brasília, no Clube do Choro, eu tive também oportunidade de tocar com Poiares, Altamiro Carrilho, Dominguinhos, Hermeto, Sivuca, Paulo Moura, enfim, uma escola da música brasileira toda ali, pô. Exatamente. E acompanhar esses caras, tocar com eles era uma aula, né? Isso aí. E essa formação em Brasília foi muito importante. Foi nesse período que eu gravei esses discos em parceria com o Hamilton e o Daniel Santiago, o Hamilton de Holanda, que são o Brasília Brasil, né? Esse de 2000 e esse de 2001, que foi feito no estúdio. E depois... O 2001 de estúdio chama Abre Alas ou estou enganado? Exatamente, é isso aí. Estava pesquisando aqui para ver se dá o nome certo aqui. Beleza. É isso aí, é isso aí. E aí depois me mudei para o Rio em 2004 e estou aqui até hoje. 17 anos no Rio de Janeiro, aí no Botafogo. Vamos ouvir mais duas? Vila e Mangoré e Tema das Águas. Fala um pouquinho dessas duas canções. Então, o Vila e Mangoré... Vila é o Heitor Villa-Lobos, né? E Mangoré é o Agostinho Barros. São dois compositores, né, gigantescos da música do violão clássico, né? E eu, apesar de ter essa formação popular, também sou apaixonado pela música erudita e, em especial, né, no que diz respeito ao violão erudito, o violão clássico, esses dois compositores são os que mais me tocaram, assim. Então eu fiz essa música dedicada a eles, porque eu cheguei a tocar um pouco, né, a obra de cada um e me influenciaram bastante. Então essa música é dedicada a eles, o Villa-Lobos e o Agostinho Barros. Beleza. E a música Tema das Águas. Tema das Águas é uma música dedicada ao Hélio Delmiro, que é um grande violonista brasileiro e guitarrista, e que é uma grande referência e influência também para mim. Essa música foi muito, assim, tem uma música dele que eu adoro, que se chama Das Cordas, que é um tema que ele gravou até naquele disco que eu considero antológico, né, com César Camargo. Maravilhoso, aquele Samambaia. E a introdução dessa música foi o que me inspirou para compor o Tema das Águas. O Hélio Delmiro também, né, porque ele tocava violão e tocava guitarra, e nos discos da Elis Regina, para quem, como você, né, atento à ficha técnica, aos músicos também, né? Você olha lá, que você vê o Hélio Delmiro, sempre tem coisa boa também, né? Aquela referência. Nossa, você ouve, craque, fazer o balanço que ele fazia tanto na guitarra também, e fazendo um contraponto com o César em vários discos da Elis, né? Não estou falando só do Samambaia, que é antológico, né? Mas outros discos também, nas Elis canções. E Tom, né? E ele está ali sempre fazendo aquele violão, às vezes era uma coisinha mais simples, muito minimalista até, mas que uma qualidade, né? E sempre juntando com o som do César, aquilo maravilhoso, né? É outra referência. Vamos... demais. Então vamos ouvir Vila e Mangoré e Tema das Águas. Roda!
Estamos de volta com o Rogério Caetano. Está lançando o disco dele solo, que no começo eu achava Rogério Caetano solo, achei que chamava assim o disco. Não, chama-se solo, porque o Rogério Caetano é o dono do disco, que toca o violão de aço de 7 cordas e compositor de todas as canções. Por isso que não precisava botar o nome dele, porque já, né? É solo, ponto. Solo, certo? Isso aí, certo. E também porque você faz muitas parcerias, né, Rogério? Dessa vez é só você, como diria o saudoso Adoniran Barbosa, é você com você mesmo, né? Isso, exatamente. A Adoniran brincava com isso, fiz comigo mesmo essa música e tal. Então é legal, você tá sozinho, mas parceria não faltou, você trabalhou nesses discos todos seus, antes desse aqui, você tem muitas parcerias, né? Em grupos, como você falou com o Hamilton de Holanda, a gente já citou. Também tem um disco lá para trás, que tem uma turma do samba também. Fala um pouquinho desse disco, deixa eu ver aqui, na minha coleção aqui, o Só Alegria, por exemplo. Só Alegria. Só Alegria é um disco, né, gravado em parceria com os queridos amigos, né, grandes músicos, Eduardo Neves, né, sax tenor e flauta, o Luiz Barcelos no bandolim e o Celcinho Silva no pandeiro, né? Muitas pessoas achavam que era um grupo, o grupo Só Alegria, mas isso aí nunca foi grupo, é um disco que se chama Só Alegria, né? E, na realidade, esse disco é fruto de um momento que a gente estava ministrando alguns cursos de verão e de inverno, em que a gente estava junto e a gente tocou, e deu pé, né? Todo mundo tem a linguagem do samba, do choro desde criança, e a gente tocou de um jeito bem assim despretensioso, né? E esse disco ele tem uma onda bem legal por isso, né? Porque a gente toca bem livre, assim, bem solto. É legal. E também você com o próprio Eduardo, você também tem um outro disco de parceria, né? Como chama Sim, isso? chama Cosmopolita. Cosmopolita, estava checando. Aí esse disco com o Eduardo ele já tem outro enfoque, né? Eu já tenho arranjos para o violão de 7 cordas, assim, arranjos camerísticos mesmo, né? Utilizando o instrumento como se fosse o Edu toca as melodias, né? E eu faço ali os arranjos pensando no violão de 7 cordas de aço como um instrumento de acompanhamento, mas um acompanhamento pré-concebido, né? Como se fosse uma composição erudita mesmo. Um arranjo, né? Completo que arranjo, complementa a obra do cara. E de parcerias com outros violonistas, tem com o Jean Correia, não é isso? E com o próprio com o Yamandu Costa também tem, né? Isso, com o Yamandu a gente gravou o nosso disco, se não me engano, é de 2012. A gente até lançou ele agora esse ano com a capa nova, né? E com uma música, com um single que a gente já tinha gravado, mas não tinha lançado na primeira versão, né? É um disco que foi muito bem, assim, a gente fez bastante show, foi muito bem falado, assim, né? Na época. E com o Jean Correia também. Que aqui de São Paulo, o Jean. O Jean está trabalhando aqui no Clube do Choro muito fortemente, né? Ele sempre me passa notícias, eu converso com ele sempre, ele está sempre em trabalhos aqui bem legais, também de ensino do choro aqui em São Paulo. Sim, tem feito um trabalho bem legal também. Sim, esses 2 discos, né, Colibri, eles têm uma importância assim, que eu acho muito legal a gente ressaltar, porque esse disco com o Yamandu é o primeiro disco que reuniu 2 7 cordas solistas, né, no mesmo álbum, né, porque sempre tem os registros anteriores, né, que são clássicos, né, o próprio Yamandu com o Walter, o Rafael Rabelo com o Dino, mas é sempre um violonista solista e o outro acompanhador. Né? E nesse trabalho nosso, os 2 solam ali, improvisa e assume a melodia principal, então é um bate-bola ali de 2 solistas, né? E o disco com o Jean é o primeiro disco também que reuniu 2 7 cordas de aço, né? Que legal. Tocando em duo. Então ele tem uma sonoridade bem vigorosa, assim, né? Pela característica, né? 2 7 cordas de aço tocando com DD, então tem um som bem forte, assim. Então, você está falando de duos com 7 cordas. No dia teve uma reunião do Clube Choro há muito tempo aqui, bem antes da pandemia, né? Que estava lá o Israel, que toca com o Isaías, né? O irmão do Isaías, 7 cordas. Sim. Que estava o Luizinho, 7 cordas, também um grande amigo nosso. Quem mais que estava lá? Tem mais uns 2 ou 3 7 cordas. Eu falei, por que vocês não fazem um conjunto só de 7 cordas? Eles acharam legal a ideia.
Eu falei, faz aí Show de bola. assim, 7 cordas sem preconceito. Só 7 cordas, sem preconceito. Aí os caras, achamos legal a ideia, vamos fazer então, mas não sei se vingou, né? Eu só joguei a brincadeira lá, de repente essas brincadeiras saem. Tomara sai coisa boa, hein? Né? Vai sair um sucesso. disco só, assim, 7 cordas, só 7 cordas, sem preconceito, é assim, um negócio assim. O pessoal não reclamar, não é? Então tava uma rapaziada lá do clube, tinham vários 7 cordas da Unidos. Eu me lembro que estava presente o Israel e o Luizinho, com certeza, né? Que estavam lá e outros tantos lá que estavam lá também do clube, que tem vários 7 cordas. Agora, o ensino dos 7 cordas, Maravilha. existe uma escola, se a gente for falar para os 7 cordas, tem assim uma escola, na faculdade, como você, na universidade, você já estudou isso, você fez mestrado e tal, existe uma escola, o cara entra e fala, agora eu quero aprender 7 cordas. Como é que existe isso? Olha só, Do ponto eu de vista sei que formal, não? na UFRJ, o violonista Marcelo Gonçalves assumiu a cadeira lá do violão de 7 cordas, né? Eu não Opa, sei se o legal. curso ele já está em andamento, se ele já está acontecendo, mas ele está lá. Inclusive, eu até toquei com ele na prova dele, quando ele fez o concurso, a gente tocou junto, e ele assumiu essa cadeira lá, e o meu desejo assim, é que tenham essas cadeiras de instrumentos populares, não só o violão de 7 cordas de aço ou de nylon, mas bandolim, cavaquinho, instrumentos que fazem Exato. parte da nossa cultura, né? Dentro da universidade, do ambiente acadêmico também. É uma luta também, né, para vocês romperem tabus, porque o ensino da música ainda é eurocentrista, digamos assim, com aquela Sim, com formalidade certeza. não é? Aqui estão rompendo, Sim, aqui, eu acho que a Unirio também rompeu com isso, aí no Rio, a sim. Unicamp aqui em São Paulo, a USP está tentando. Temos, por exemplo, só para ter uma ideia assim, o Ivan Vilela, que dá aula de viola, né? Então tem Viola, caipira, né? de viola caipira, tem Maravilha, uma cadeira de viola caipira com um professor ali ensinando e tal. maravilha. Eu Isso acho que é maravilhoso. é um caminho que a gente abriu aí, né? Os músicos, eu digo os músicos, né? Abriram aí todos, né? Para o ensino da música popular na universidade. Isso já é realidade, né? É um Sim, tabu com que está se certeza. quebrando, porque você conhece o ensino formal da universidade de música, né? É Sim, eurocentrista sim. ainda, não? Olha, eu acho que tem isso bem forte ainda, mas está mudando. Está mudando e eu acho que os músicos, né, populares, né, e eu digo assim, os músicos que têm contato com essa música, que conhecem realmente né, o choro, o samba, a música brasileira, né, a raiz brasileira, eu acho que é muito importante que essa música nossa, tão rica, também assuma ali um papel, né, que é dela, dentro da universidade brasileira, né? Se a gente for analisar as universidades americanas, né, todas elas têm um ensino do jazz, por exemplo. Claro. Então, assim, aqui no Brasil a gente também tem que ter ali pessoas que conheçam a nossa música, né? Bandolim, cavaquinho, Não, 7 cordas, exatamente, pandeiro, sem tudo. renegar os grandes compositores clássicos, que são maravilhosos, e também é muito importante a gente ter acesso e conhecer a obra desses grandes compositores. Mas a nossa música, ela também merece ser estudada, né, com a mesma profundidade. Sem dúvida, tem que ser feito isso. Agora, quando você dá o seu curso, você tem um método junto com o Marco Pereira que chama 7 cordas, técnica e estilo, né? Que foi lançado em 2010, você falou, esse método, Sim. e você fez o online e tal. Para a gente entender, assim, eu sou o leigo, estou chegando agora, o que é o 7 cordas? Quem que inventou os 7 cordas? Olha, na minha opinião, quem estabeleceu a linguagem, né, e cristalizou a forma de se tocar, a técnica, e transformou o violão de 7 cordas realmente num instrumento de contraponto foi o Dino. O Dino não foi o primeiro a tocar, né? Tem o Tutti, que é anterior ao Dino, o China, né? Mas a diferença do Dino para o pós-Dino é que o Dino transformou o violão de 7 cordas realmente em um instrumento de contraponto, né? Ele passou não só a só fazer os baixos de obrigação, né? Mas ele passou realmente de ser um instrumento que propõe melodias secundárias em contraponto às melodias principais, né? Isso se deu com o Dino, e é uma técnica que perdura até os dias de hoje. Então, todo mundo, eu sempre digo isso, qualquer pessoa que quer aprender o violão de 7 cordas,
Qualquer um, se quiser ser solista ou acompanhador, não interessa, tem que ouvir o Dino, não tem jeito. Agora explica isso, E você muito, acabou... tem que ouvir muito. Tem que ouvir muito. Explica isso que você falou dessa linguagem, rapidamente. Você acabou de mostrar, de contar para nós, por exemplo... Se eu tocar aqui para vocês, ó, vamos pegar ali, bate outra vez, Sete cordas é isso, né? Então, mas antes do Dino não tinha nada disso, seria simplesinho, seria uma sequência harmônica mais sem essa pegada, esse baixo, né? Seria assim. É só harmonia. Aí com 7 cordas, ó. Beleza. Quer dizer, além do acompanhamento harmônico normal, tem todo um baixo, uma linha de baixo que acompanha isso dentro do instrumento só, fazendo duas coisas. É isso? Exatamente, é isso. Grosseiramente, estou explicando direito? É isso aí, não é? Exatamente. Por isso que os cursos online chamam-se as primeiras frases, que as pessoas vão aprender a fazer as frases curtas, né, de 4 notas, depois de 8 notas, 16 notas, né, nos caminhos harmônicos. E tem o outro curso, que é a condução dos baixos mais as levadas, que aí mostra o caminho harmônico que o baixo tem que fazer, e a condução rítmico-harmônica, que é muito importante, né? Porque uma coisa que a gente tem que se lembrar é que o violão de 7 cordas ele não tem que fazer só as baixarias, né? Ele tem uma função harmônica que é muito importante. Antes de mais nada, ele é um violão. Sim. E o violão é um instrumento harmônico, né? E você falou, você pegou uma canção clássica do Cartola. E se fosse num choro? No choro, o Dinão acrescentou alguma coisa? Porque ele era o cara do choro também, tocou, né? Sim, junto com o Meira, o Meira fazia o violão base e ele inventava trocentas coisas. No choro, como é que seria alguma coisa? A diferença? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Ó. Ó o Dino. Ele vai costurando toda a harmonia, né? Nossa, que é o Noites Cariocas, que ele faz uma linha de baixo com harmonia, que é uma loucura. Noites Cariocas, Uma dança para... A segunda, né? É muito bonito a linha que ele faz, né? Na segunda parte. Mas aí é uma técnica... O Rogério é uma técnica totalmente diferente do violão tradicional de 6, né? Porque primeiro que tem uma corda extra, né? Para quem não sabe, a afinação normalmente do violão é Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, né? Tradicional. E tem a corda, a sétima corda. E afinada como? Que é afinada em Dó. É afinada em Dó. E aí ela dá um baixo a mais, né? Ela tem um baixo a mais, né? O violão tradicional como você falou, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E tem esse Dó aqui, ó. Né? Que aí a gente usa para fazer essa parte da baixaria, né? O violão tradicional ele viria até aqui, né? E os 7 cordas ele consegue fazer tem umas notinhas a mais aí na região grave.
É fácil de ver, né? Mas é duro de tocar. Você acha que uma pessoa que vai começar a tocar o instrumento consegue tocar eles, quem sabe um pouquinho de violão? Porque é uma técnica diferente. Inclusive, por exemplo, a gente estava falando, né, no violão, que tem o dedilhado assim, e você usa a dedeira, porque praticamente a dedeira, ela atravessa o solo todo, que você usa a baixaria toda com ela. Então tem que ter uma técnica de dedeira também, né? Tem a técnica de dedeira, né? A técnica de ligado, né? Você ligar as notas. Porque às vezes se você tocar, você vê que soa estranho. Tem que ligar as notas, porque o ligado ele faz parte da articulação da música brasileira, né? Inclusive nos 7 cordas. Então, se você faz, ó, o sabor é outro, né? Entendi. Então, se o Dino também foi importante, o Rafael Rabelo, onde entra nessa história dos 7 cordas? O Rafael ele foi extraordinário, né? Tanto como acompanhador, tocando esse violão que eu amo, que é o violão de 7 cordas de aço, como solista. E o Rafael, na década de 80, ele transformou o violão de 7 cordas com as cordas de nylon em instrumento solista, né? Foi o primeiro a utilizar os 7 cordas como instrumento solista. Porque o Dinão fazia mais acompanhamento. O Dino era acompanhador. Sim, sim. Deixa eu tocar alguma coisa aqui do Rafael. Beleza. Essa música é do Rafa, né? Chama-se 7 cordas. 7 cordas, é uma homenagem. Só essa amplitude aqui do dedo já tem que fazer um curso só para conseguir fazer. Para achar ali em cima, isso aí não é brincadeira, não. Na realidade, né, Colibri, eles têm tudo a ver, a verdade desse trabalho que eu faço com o violão de 7 cordas de aço, porque, na realidade, desde o meu primeiro trabalho, que é o assim, solo, que é o Pintando 7, eu sempre procurei colocar o violão de aço como um instrumento protagonista, né? Então, ali, a primeira faixa, eu já solo tudo com violão de aço, mas ainda não tocando sozinho, né, com instrumentos me acompanhando. E naquele disco ainda tinha essa influência muito grande, influência gigantesca do Rafael Rabelo, né? Tanto que nas músicas que eu toco sozinho, eu ainda toco com 7 cordas de nylon. Né? Entendi. Depois é que eu falei, cara, aí eu falei, meu irmão, eu quero tocar com aço, bicho, porque é um som que eu gosto, eu vou solar no aço. E aí comecei a fazer essa transformação até desencadear nesse trabalho, mas o Rafael e o Dino, eles têm tudo a ver com esse trabalho. Eu só consegui concretizar esse trabalho por causa do mergulho que eu fiz na obra dos dois, né? Então agora, é uma coisa meio híbrida, né? É como se eu mantesse a sonoridade do Dino ali, a dedeira, né? Aquele som robusto ali, forte, e com a verve solista do Rafael.
Agora, a mão esquerda, para quem toca o aço, também precisa estar mais firme, porque não é brincadeira, é diferente do nylon. Não, o nylon é com mais... certeza. É O quase violão de como um aço, cavaquinho, instrumento, tem que ficar uma marca. Mostra o seu dedo aí do lado. é, é, Tem que ter uma, né? Tem que ter uma... calo que não acaba tem que ter mais. calo. Agora, realmente, o violão de 7 cordas de aço ele é um instrumento bem mais duro, né? Pois é. É porque, na realidade, isso é uma coisa legal a gente falar, Colibri, porque muitas vezes as pessoas têm a curiosidade e não sabem. Uhum. Porque o que acontece? O violão de 7 cordas de nylon e o violão de 7 cordas de aço, embora os dois sejam violões de 7 cordas, né, e sejam 2 violões, são instrumentos completamente diferentes, inclusive organicamente, né? A construção do violão de 7 cordas de aço é um instrumento que tem um bojo maior, ele tem mais madeira na sua construção, na sua estrutura, né? Ele é construído de uma forma mais robusta, né, para aguentar, para suportar a grande tensão das cordas de aço, que é muito maior a tensão do que a corda de nylon, né? E o violão de 7 cordas de nylon, ele é um violão mais próximo da guitarra clássica, né? Só que com uma corda a mais, né? É isso. Beleza. Então, muitas vezes as pessoas, eu já vi amigos pegarem um violão de nylon, colocar a corda de aço, o instrumento estraga, o cavalete não aguenta, entendeu? E esse instrumento seu é de um luthier aí, como chama? Pode dar o nome dele aí. Esse luthier é meu parceiro, né, craque, Agnaldo Luiz, foi o cara que é muito importante na concretização desse trabalho, porque esse trabalho se tornou possível porque eu fiz uma série de pesquisas ao longo da minha carreira, né, com vários luthiers que foram meus parceiros, e o Agnaldo foi o cara que conseguiu alcançar o som que eu esperava que o instrumento pudesse ter, né? Um violão de 7 cordas de aço com um som todo equilibrado que eu pudesse tocar desde a região grave até a região aguda, né? Como eu mostrei para vocês aqui essa valsa do Rafael, porque o violão de 7 cordas de aço antigamente ele tinha som até mais ou menos aqui, ó. Depois, quando você ia para o agudo, ele não soava. Mas esse violão não, ó. Violão que vai até no... né? Ó. Pega os... região Canta aguda. lá no agudo, né? Agora, o instrumento, ele foi... tem uma série aí que você acho que participou também, como chama lá aquele documentário dos 7 cordas, 7 vidas, como é que chama? 7 vidas e 7 cordas. Isso. Que é bem legal. Sim. Você participou. Muito legal. O Jamandu, ou Yamandu, como que é lá no... o Jamandu que foi o curador, né, e entrevistou, né, os personagens. Eu tive a alegria de ser um dos entrevistados, né? E eu falo Jamandu porque o pessoal do Sul fala que é Jamandu, mas ele falou que se eu chamar de Yamandu tá tudo bem. Tá lá morando em Lisboa. Tá em Portugal. Em Portugal. Isso, Fizemos uma entrevista com ele. Agora ele fala que os russos que começaram com essa loucura. É isso mesmo? Instrumento lá, porque do fim, quando vai pesquisando, aí vamos chegamos nos russos, é isso mesmo ou não? Que loucura. Olha, eu acredito, na realidade não tem uma versão assim, é essa versão, essa é a verdade e tal, né? Mas nesse documentário, o 7 Vidas em 7 Cordas, uma coisa que me chamou muita atenção, Colibri, o quanto são parecidos os instrumentos russos com os instrumentos, aqueles violões antigos, inclusive que era a marca que o Dino utilizava, os violões do Solto. A cabeça dos violões é muito parecida, entendeu? Então, assim, e outra coisa que me chamou a atenção é que o violão do Dino, como era um dos mais antigos, por exemplo, aqui, ó, a cabeça do meu violão, vocês podem ver que as 3 travelhas da parte de baixo, elas são alinhadas com as 3 de cima que tem a corda a mais, certo? Sim. Só que a do Dino era aqui, ó, é como se elas fossem aqui, ó, sabe? Aqui, ó, entre essas, né? Aqui embaixo. E os violões russos todos são assim, ou seja, o violão do Dino era muito parecido com esses violões, né? E a versão que eu acredito que muito possivelmente que eu já li a respeito disso, né? Que muito provavelmente na casa da tia Ciata, músicos russos se encontraram com músicos brasileiros. Olha. E os caras viram o violão de 7 cordas lá
com os russos e procuraram ali algum luthier, viu, imitou, enfim, mas a semelhança da estrutura, da cabeça dos violões é muito parecida. Agora, não se pode dizer que o 7 cordas nasceu na Rússia ou no Brasil, isso ainda é polêmico, ou não? Mas uma coisa que a gente pode falar com certeza é o seguinte: 7 cordas de aço só tem no Brasil. Beleza. Por isso que você se dedica a isso, é mais original ainda, né? Manter essa tradição nossa. Legal. Aí, depois dessa aula que você, né, deu para nós aqui, vamos ouvir o Dino 100 anos, que você fez em homenagem, claro, o Dino 7 cordas do centenário dele, sim, né? E Bem-vindo. Fala dessas duas canções aí. Então, como você já disse, o Dino 100 anos foi composta no centenário do Dino, né, 2018. E Bem-vindo é um choro que eu compus em homenagem ao meu afilhado, Francisco Caetano, que é filho do Eduardo Neves, e compôs essa música no dia que ele nasceu, né? E é isso, é um choro feito para ele. E tem referências aí também, né? Você falou do garoto. Sim, esse choro tem muito assim a ver com o lance do garoto, né? Aquelas coisas, né? E esse lance da sonoridade do marco, né? O harmônico no finalzinho para dar aquele clima. Vamos ouvir. Então. Ninguém é de ferro. O harmônico é delícia. Vamos ouvir. Eu sempre lembro quando o primeiro harmônico me impressionou é de Lermando Reis, né? Que a gente ouvia o Abismo de Rosas, que ele exagera não, ele faz aquela coisa do, né? Que é o clássico que todo violonista é obrigado a aprender a tocar, né? E tem nos intervalos blá 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 plim blum blum, aí aqueles harmônicos. Beleza? E você fez um 7 cordas também, que o Dilermando não tinha na época. Você já inventou em cima, hein, Rogério? Você é terrível. Vamos ouvir, então, o Dino 100 anos e Bem-vindo. Roda! Bora!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Rogério Caetano, diretamente do Rio de Janeiro, Botafogo, onde ele mora, no bairro. Não vou dar o endereço, senão vai todo mundo aí querer ter aula de 7 cordas. Depois da aula que você teve, deu uma aula aqui para gente, para quem gosta do instrumento, né? É a história da música brasileira, né, Rogério? É importante, né? Saber tudo isso, valorizar os grandes músicos, né? Você já falou de tanta gente aí importante. Esse instrumento ele é muito presente, né, na história fonográfica brasileira, né? É importante, como eu falei para você anteriormente, né, a gente falou do Regional do Canhoto, que tinha aquele trio de harmonia ali, o Canhoto, Dino, né, no 7 cordas, e o Meira no violão de 6. Uhum. Então, assim, os caras acompanharam tudo, né? Chico Buarque, Caetano, tudo. Gil, Luiz Gonzaga, Inesita Barroso, até Tonico Tinoco. Né? Faziam tudo. Então, assim, aquele pilar da música brasileira, né? É muito importante as pessoas conhecerem e terem a noção, né, do tamanho, da importância desses caras, né? Legal. Você conheceu o Dino, né? Que a gente acabou de ouvir aqui uma homenagem que você fez. Conheci o Dino. Eu tive a alegria, né? Em 2002, eu fiz um show com a Amélia Rabelo, né? Que é irmã do Rafael Rabelo, um show do disco chamado Todas as Canções, e que a Luciana Rabelo, né, irmã do Rafael também, me convidou para tocar o violão de 7 cordas nesse show. E o Dino foi lá, foi assistir. Para mim foi uma alegria muito grande. Cheguei lá, ele já estava lá sentadinho. Você ficou com o cara da primeira fila lá, o Dinão lá, você ficou preocupado? Pois é, o Dino aí, caraca e tal. Aí fui falar com ele me tratou com muito carinho, assim. Eu lembro, assim, dele, o jeito dele, né? Tá muito bem, tá muito bem. É assim mesmo que eu falo. Incentivando todo mundo, né? Ele tinha uma coisa muito legal, que ele não era nada assim arrogante, ao contrário, né? Um cara bastante, não sei se não era humilde, mas um cara que incentivava os músicos a tocar também o instrumento, né? Sim, foi muito legal esse contato com ele lá. Fiquei e o filho dele, o Dininho, que é mais próximo a mim também, que é um querido cara também, que toca contrabaixo, né? Você vê que ele foi tocar contrabaixo para não querer tocar 7 cordas, para não ficar comparando com o pai e tal. Sim, ele só ficou nas 4 lá. Ele preferiu ficar em 4 em vez de 7. Mas ele também tem o mesmo espírito, é incrível, né? Porque eu conheci os dois, o mesmo jeitão assim de brincar, de levar as coisas na brincadeira e incentivar todo mundo a tocar a choro, a samba. Ele tinha essa coisa. O Rafael, você não teve a oportunidade de conhecer? Rafael, infelizmente, não conheci, né? Conheço tudo das gravações dele, né? Um cara que eu ouço todo dia, assim, eu ouço alguma coisa do Rafael e tô sempre com ele, assim, no pensamento, né? Legal, bacana. E do ponto de vista, além dos 7 cordas, que você já contou a história toda, os grandes músicos e tal, os compositores, que você é compositor também, né? Você falou de Villa-Lobos, você falou de grandes, do Garoto, Radamés Inhatli, Agostinho Barrios, enfim, o próprio Marco Pereira e tal. Nós temos uma escola de composição do violão, isso é muito do Brasil só, outros países também têm. O que nos diferencia nessa escola de composição de violão, né? Você citou o Meira, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Meira, olha que prazer. Olha, que legal, ele foi professor do Baden Powell, né? Que é um mestre do violão nosso. Professor do Rafael também. E do Rafael, não é? Eu acho que o violão brasileiro, juntamente com o violão espanhol e o violão argentino, na minha opinião, assim, são as 3 grandes escolas, né, do violão mundial, assim. E o violão brasileiro, ele tem uma riqueza harmônica muito grande, né? Eu acho que essa é o grande diferencial da nossa escola de violão, né? Se a gente pegar, ó, por exemplo, ó.
Agora você exagerou Garoto, na né? Aníbal Augusto Sardinha. Aníbal Augusto Sardinha, o garoto. Maravilhoso garoto. É a música que o Baden mostrou para o Vinícius. O Vinícius começou a botar a letra e o Chico Buarque completou a letra, né? E tinha uma letra do próprio garoto dessa música, incrível essa história, né? Ele tinha uma letra, mas depois ficou famosa. A música é linda demais, né? Não é linda demais? É uma coisa maravilhosa. É um clássico da música brasileira do Aníbal Augusto Sardinha. Grande mestre de todos, né? Até hoje a gente estuda, né? Tem livros, pesquisas e tal. Sim, claro. Maravilhoso. É um exemplo de uma escola do violão, exatamente, né? Sim, exatamente. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais o Caetano Machixe, que agora você vai entrar no Machixe. Caetano Machixe. Machixe. Que você também não é só do choro, do samba, do Machixe também. E o Lembrança Boa. Fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir. Maravilha. Então, o Caetano Machixe, como o nome já diz, né? Claro que é um machixe, é uma música que eu compus para o meu pai, né? Ele gostava muito das coisas do Pixinguinha, por exemplo, Cheguei, aquelas músicas mais balançadas, assim, né? Ele gostava muito do... que é os Oito Batutas, né? Então ele sempre tinha uma música mais machichada, assim, ele gostava. E aí eu fiz essa música para ele, Caetano Machixe, e Lembrança Boa é um shot que eu compus em 3x4, né? E eu tive um irmão que infelizmente faleceu muito novo, assim, com câncer, e eu fiz essa música para ele, né? Se chama Lembrança Boa. Legal. É isso. Chama Juninho, né? É o nome dele? É o Juninho, o nome dele meu pai se chamava José Caetano, né? E o Juninho era o José Caetano Júnior. Certo. Então vamos em homenagem ao seu irmão e ao seu pai, o Caetano Machixe e o Lembrança Boa. Legal. E também mostrar que Rogério Caetano não é só choro e samba, e o cara toca tudo também, não é problema. Roda! Oba, bora!
Estamos de volta com o Rogério Caetano, direto do Rio de Janeiro, a reta final. Ele que é violonista, compositor, arranjador, produtor musical, está lançando o álbum solo, músicas autorais, um total de 10 canções, né? A gente está ouvindo o disco todo, passeando pelo disco com doses duplas, que nem a vacina, né? A gente vai doses duplas do disco, curtindo um pouco esse trabalho solo e sabendo também, vamos ficar atentos, né? Que a qualquer momento, quando sair aí as novidades, indicação do Grêmio, do disco Cristóvão Bastos e Rogério Caetano, né? Indicado aí, de repente ganha um prêmio, né? A gente faz uma festa aqui na rádio também, né, Rogério? Vamos aproveitar, não é? Vamos nessa. E você traz você traz o Cristóvão Bastos, que já esteve aqui também no estúdio, né? Tocou nesse violão, nesse pianinho aqui, vagabundo, que nós temos aqui, ele tocou também. Ah, que beleza, vamos embora. Cristóvão maravilhoso. E um chorão também, né? Porque faz choros lindíssimos, não são só canções. Cara, né? Craque. Craque, né? Cracaço, mestre. Mestre, né? Gozado que nós temos essa turma aqui que transita no choro e no samba. O Paulinho da Viola é o melhor exemplo, né? Um dos exemplos, né? Sim, legal isso, né? De poder muito transitar, legal. né? Nós temos esses artistas que fazem canções e você também tem esse poder eclético, né? De tocar todos os gêneros. Você gosta de música, basicamente, e aí gosto de música. E essas influências vão sendo colocadas o tempo todo, né? Agora, Rogério, a gente está na reta final, que a gente vai ouvir mais duas, né? O Forró das Palmas e o Valsa do Jamandu, de Jamandu. Isso. De Jamandu. Valsa de Jamandu. Valsa de Jamandu, que você fez para o seu parceiro, o Jamandu Costa, que está lá. Não volta lá de Lisboa? Outro dia eu provoquei ele lá no programa. Ele disse que vou ficando por aqui, ele falou. Tá bom. Ele está lá. Está lá, feliz lá. Importante é estar divulgando a música brasileira também, né? Claro, com certeza. E antes da gente você dar o serviço, como entrar em contato com o Rogério Caetano, você já falou, eu quero que você fale do método do curso online e dos discos onde estão, né, nas plataformas. Eu queria que você fizesse uma avaliação da música brasileira nesse momento da cultura, você que é da música instrumental, né, que é sempre desprezada no Brasil, e a gente vai para o exterior, não precisa dizer, a gente acabou de falar do Jamandu, a gente falou sobre isso com ele também. Tem Clube do Choro em Portugal, tem na França, tem na Itália, tem no Japão, tem na Inglaterra, na Austrália e tal. E a gente, o pessoal baba. Tel Aviv, né? Israel. Essa eu não sabia. Mas veja só, tem no mundo todo, e o pessoal, quando ouve a música brasileira, especialmente instrumental, o choro, claro, a bossa nova. Com certeza. É valorizada. E como é que você se sente como músico? Muito valorizado. No Brasil. Quando eu tive... no Brasil... nesse momento político, eu quero dizer. Nesse momento, a gente está passando por uma situação muito penosa, né? Onde a cultura está sofrendo e está... realmente ela está... assim, sendo completamente desprezada, né? Uhum. E, assim, é um momento que a gente porque é muito raçudo e segue firme, né? Mas, assim, completamente sem apoio, né? Sem nenhum tipo de amparo, né? A cultura brasileira, que é tão rica, né? Como você falou, tão respeitada fora, né? Uhum. Antes da pandemia, por exemplo, eu fiz 2 concertos em Paris, 2 concertos, um em Amsterdã e outro em Roterdã, todos cheios, né? Assim, o pessoal assim gostando da música, valorizando, né, um respeito, assim, uma coisa tão bonita de se ver. E aqui no Brasil, eu acho que basta as pessoas terem acesso, né, à música, porque o brasileiro também gosta de música. Sim. Ele quer também. Agora, se as pessoas não têm acesso a isso, fica muito complicado. Né? Não só um tipo de música, né, Rogério? Vamos dizer... música de forma geral. A diversidade, como a rádio se propõe aqui, né? A rádio se propõe a isso. Claro, com certeza. Como eu estava te dizendo, né, esse lance que estava acontecendo antes da pandemia aqui no Rio, o Choro na Rua, ele estava cumprindo essa função, né, cívica muito boa de levar a música até o povo, né, até onde o povo está, né? Então, assim, você precisava ver, Colibri, as pessoas se emocionavam, cara. Tinha gente que chorava, sabe, de ouvir ali, de dançar, e era sempre um astral maravilhoso. As pessoas, assim, realmente
sendo tocadas pela música, né? E assim, uma coisa que a gente fazia ali no amor, né? Tinha o apoio ali, mas nada vinculado, por exemplo, à prefeitura, você entendeu? Era um negócio que a gente fazia. Iniciativa própria mesmo, dos Iniciativa músicos. própria, né? Exatamente. Então, assim, eu fico vendo que o Brasil, a cultura brasileira de uma forma geral, e principalmente isso que a gente está falando, né? Que é uma cultura específica brasileira mesmo, né? Não só na parte educacional, como na parte de difusão mesmo, né? De circulação desse tipo de música, é muito necessário que tenha um apoio maior, né? Uma preocupação maior, e não só para a circulação, mas para a preservação, né, dessa cultura nossa, que é tão importante É. e que é tão bonita, né? Respeitada no mundo inteiro, né? E conhecida no mundo Aqui não é inteiro. que o pessoal não gosta da música. Você falou uma coisa corretíssima. Falta o acesso, né? Quer dizer, as pessoas precisam Falta ter o acesso, acesso, né? E exatamente. aí o que a Falta ter gente o não tem acesso. é respeito, né? Os caras não respeitam, porque toca, né, só um tipo de música, as rádios. Aqui o slogan da rádio é as músicas que as outras não tocam, justamente para a gente ser um contraponto aí, né, uma Sim, contracorrente do que se toca. E a gente tem, é, como eu te falei, tem programas de choro, programas de samba, de rap, de reggae, de tudo é quanto é gênero brasileiro de qualidade musical, né? E tocar só um tipo de música é uma pobreza. O Brasil é muito rico, né? Não precisa. sim, Quando com você vai certeza. fora, você fica, olha, o pessoal fica todo babando, né? E tal. Aí você vai falar da Sim, política, com você fica com certeza. vergonha, né? Esse que é o problema. Nossa, nem fala. Então a gente não pode falar, fica com vergonha, mas a gente tem orgulho da música brasileira. Enche o peito, fala, Sim. nossa, mas bossa Enche o nova, peito e é fala, samba, é com choro, certeza. Samba, choro, é forró, é machixe, baião, é né? baião, não é? É uma Nossa riqueza senhora, só coisa tremenda. boa. É. Uma diversidade Você acha que a gente gigantesca, muda né? isso, essa mentalidade, consegue mudar? Como é que a gente faz para chegar? Eu acho que se depender dos artistas brasileiros, a gente muda isso. Agora, E não a tem que gente mudar as precisa políticas também. sociais de cultura? Com certeza, com certeza. Né? Eu digo assim, os artistas têm a força para mudar, mas sozinho, sem o apoio necessário, a gente não consegue, né? Então, assim, realmente necessita-se de uma mudança, né? De um apoio grande. Eu lembro, Colibri, de em outros momentos, ver o Brasil, por exemplo, ali 2004, 2005, eu lembro do projeto Pixinguinha, circulando Nossa, um monte de coisa maravilhoso. acontecendo, entendeu? Muitos shows, muitas gravações, e assim, muita coisa acontecendo, DVDs, CDs, shows, assim, a gente vivia realmente um momento, um outro momento, né? Parece que a gente andou para trás, a sensação que eu Verdade. tenho é essa. Mas vamos resgatar tudo isso, né, Rogério? E você está fazendo com o Vamos seu nessa. trabalho, porque em plena pandemia você está lançando vários trabalhos, relançando alguns anteriores, candidato ao Grammy, importante, lançando um trabalho novo solo do violão de aço, de 7 cordas. Então, você está fazendo a sua parte, e nós aqui também estamos cumprindo a nossa missão de divulgar esse Maravilha. trabalho, né? É isso que a gente Show tem de que fazer. bola. É isso que a Resistência gente na tem que fazer. parada. Resistência. Exatamente, Agora, resistência, é isso aí. para finalizar, como é que a gente entra em contato? Rogério Caetano, quais são os caminhos, site? Então, o meu Vamos lá. site é Uhum, www.rogeriocaetano.com. Aí tem o e-mail contato@rogeriocaetano.com, né? uhum. E tem as as mídias digitais, né? O Facebook, né? O Instagram, é só procurar por Rogério Caetano que vocês vão encontrar. Uhum. E as plataformas digitais, né? Todos esses discos que a gente falou Esses 11 aqui, discos, esse mais os recente, 11, o isso, solo, estão e estão em todos todas aí. as plataformas, todas. Beleza. E o curso online, como é que eu faço para O entrar? curso online tem que procurar na plataforma Hotmart. É só Ótimo. procurar por Escola de Violão Rogério Caetano. Escola de Violão, Rogério Caetano, entra lá. O método que Exatamente. eu quiser entrar em contato, ele está disponível na internet ou eu preciso comprar em papel? Como Sim. é que eu faço? Não, Método. o método físico, né? Ele está disponível. É só procurar na internet, né? Pode fazer também o pedido pelo Marco Pereira, que é Uhum, pedidos@marcopereira.com.br. Se uhum. quiser fazer comigo também, é o e-mail que eu já informei anteriormente, Caetano. contato@rogeriocaetano.com, né? E é o método 7 cordas, técnica e estilo. Até aquele estilo que Né? foi lançado em 2010
você Exatamente. e o Marco Pereira. E o Marco Pereira. E o contato para shows é esse mesmo, contato@rogeriocaetano.com. E você vai vir fazer show aqui em São Paulo? Para eu esperar aqui você ir no estúdio, quando te encontrar aqui, não? Opa, vamos, com certeza. Está previsto alguma coisa? Você já organizou ou você acha que é ainda precipitado? Então, a gente está com algumas possibilidades de data, né, no Sesc. Estamos aguardando ainda voltar à normalidade, né? Mas com certeza esse disco com o Cristóvão a gente vai lançar, esse solo também. Em breve vão rolar coisas boas. Aí você tem que passar aqui em São Paulo de qualquer jeito, não fugir da gente aqui, tá? Ah, vai ser uma alegria. Eu amo São Paulo. Traz o Cristóvão, depois você faz pode misturar, né? O trabalho do Cristóvão, o trabalho de vocês dois e fazer um programa com vocês dois vai ser uma delícia também. Já pensou? Vai ser bom demais. O violão você leva porque não tem o 7 cordas aqui, só tem um de 6 meia boca. O piano, o Cristóvão já brincou no piano, então ele diz que quebra um galho, não é o violão, não é o piano que ele gostaria, um Steinway, qualquer coisa assim, mas é um pianinho lá para ele brincar. Pode deixar que eu levo 7 cordas, deixa comigo. Legal, vamos terminar então com o Forró das Palmas, que você podia comentar rapidamente, e o Valsa de Jamandu, em homenagem ao Yamandu Costa. Fale aí, para a gente encerrar. Isso, o forró, ele é uma música que é muito presente assim, na minha cultura, né? Porque a família da minha mãe é do Nordeste, todo mundo nasceu no Piauí, minha mãe foi criada ali em Miracema, no Tocantins, ali no estado do Tocantins, então a cultura nordestina na minha família é muito grande também. Né? Os discos do trio nordestino, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, enfim. Então, o forró ele é muito presente na minha vida, né? Desde de novinho. E eu fiz, numa ocasião, eu fiz um show com o João Lira, e ele me mostrou Ele falou, Rogério, eu estava vendo aqui, ó, esse riff aqui de forró, ele me mostrou um riffzinho que era assim, ó. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Aí no outro dia eu peguei, cara, isso aqui dá uma música, hein? Vamos ver. Aí eu fiz. Beleza? A gente vai ouvir aí. Que delícia! Então a gente vai ouvir agora no finalzinho esse Forró das Palmas e o Valsa do Jamandu, que é o seu parceiro também. Isso, Valsa de Jamandu que eu fiz para meu querido amigo, né, Jamandu, esse violonista extraordinário, né, que enche a gente aí de orgulho, né? Ele toca os 7 cordas de nylon, né? De nylon. O Jamandu toca 7 cordas de nylon. Inclusive, para quem quiser ouvir e perceber a diferença, né, tímbrica desses instrumentos, é só ouvir o nosso disco, que eu toco 7 cordas de aço e ele os 7 cordas de nylon. Então dá para perceber assim, com bastante clareza as diferenças de timbre dos dois instrumentos. Legal. Rogério, foi uma delícia o papo com você, ó. Um abraço virtual, segura o violão, faz um abraço virtual, junto com o violão. Valeu, né? Colibri. E a gente espera aqui em São Paulo, saúde para você, para a família toda, tá? E a gente te espera aqui em São Paulo e até a próxima lançando. E vamos torcer para esse disco aí do seu com Cristóvão Bastos para ver se emplaca para a gente ganhar um prêmio. É bom, enche a gente de orgulho, né? O povo não liga, mas a gente fica cheio de orgulho, mas é importante. Sim, né? Com certeza. Para valorizar. Na realidade, essa indicação já é um prêmio, né? Claro que é, bom sem demais. dúvida. E é bom para valorizar, porque é aquela história, torcer. né? A música brasileira tem que o pessoal reconhecer lá fora para ser valorizada aqui. Essa é uma chatice, mas é realidade. Valeu. Mas vamos em frente, Colibri. Muito obrigado pelo convite. Abração. Foi um prazer. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.